vereadores, em especial aqui saudar o vereador Pedrinho, que está numa nova presidência aí, né? Saudar os demais vereadores aqui. Quero saudar aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara. Aproveitar, vereador Delby, mandar um abraço aos ex-vereadores que, quando tem a oportunidade de estar nessa casa, de uma maneira sempre respeitosa, recebida por nós, como também sempre nos respeita aqui dentro da Casa de Leis. Hoje, presidente, eu trago aqui meus amigos e eu quero aqui pedir que fiquem em pé os nossos amigos da Agroban. É que o barulho ali, presidente, tá? É que está presente aqui, senhor presidente, os nossos amigos da associação Agroban, que é amigos do Grupo Bandeirantes. Nós estamos com a presença aqui do vice-presidente Camargo e o diretor de eventos, o Dias, qual eu queria pedir uma salva de palmas aos dois pelo serviço prestado. Também, vereador Delby, fazer uma saudação especial aqui à Servarte, que é aqui a Associação Cultural dos Veteranos e Amigo do Regimento Raposo Tavares, aqui em Quitaúna, que está presente aqui o nosso amigo Queiroz, e aqui também está presente, não estou conseguindo ler aqui a letra aqui que o Max fez. Tonon, isso. Eu quero saudar, vereador Delby. Aliás, essa semana nós tivemos um evento ali, a vereadora Stephanie teve presente, no 4º BIMEC, onde a Câmara Municipal, mais uma vez, foi reconhecida e elogiada pelo trabalho prestado na cidade de Osasco. Hoje eu apresento esse projeto e peço aqui o voto dos colegas vereadores para que a gente possa instituir no calendário da cidade o Dia do Veterano Militar das Forças Armadas Brasileiras e também Forças Auxiliares. Bom, para muitas pessoas, vereador Delby, os demais vereadores, quando a pessoa sai do tempo de serviço, ele usa uma palavra, aposentou, né? Deixou o seu serviço. Para quem serviu o militarismo, ele vai ser veterano. E ser veterano significa que ele cumpriu a sua missão, que ele se dedicou naquele período que ele estava a serviço do país com muita dedicação e amor. Eu fazia aqui, vereador Delby, um resumo, mas eu quero rapidamente, até para não me alongar aqui com os colegas vereadores, eu sei que hoje alguns já têm alguns compromissos já agendados, mas que essa homenagem ela sirva de uma maneira para que a gente faça uma reflexão realmente do reconhecimento diário desses homens e mulheres que ajudam a construir e proteger o nosso país. Muitas das vezes as pessoas rotulam determinados militares ou rotulam determinadas ações. Os militares eles não estão preparados só para uma guerra. Eles estão preparados também, vereador e vereadora Lúcia, para salvar vidas, para entrar muitas vezes em situações humanitárias. A gente vê hoje que países eles se colocam para mediar conflitos, para mediar guerras, mesmo estando preparado para aquele conflito, é naquele momento que ele chega ali e fala, aquele país precisa de alimento, aquele país precisa de um médico, aquele país precisa de cuidados, e aqui quero destacar sempre o trabalho do vereador Capriotti na questão dos animais, aquele país precisa ter uma intervenção, porque os animais estão sendo de uma forma ali violentados, ou de uma forma não estão sendo protegidos. As crianças naquele país que não tem nada a ver com essa guerra, estão sendo respeitado o direito dessas crianças. Então, quando a gente muitas vezes vê um militar andando na rua de uniforme, provavelmente esse militar, ele foi treinado sim. Ele foi treinado, preparado para uma grande batalha. Mas a gente sabe que a gente pede sempre a Deus
para que ele não possa usar desse treinamento, que ele possa usar de outros treinamentos, como muitas das vezes, trabalhar ou ajudar na questão humanitária. Eu falo isso, vereadora Lúcia, porque a gente não vê um militar no mercado, muitas vezes, uniformizado, fazendo compra com a sua esposa. A gente não vê um militar, muitas vezes, na escola pegando o seu filho. A gente não vê um militar, muitas vezes, passeando no shopping. Porque a vida dele, muitas vezes, ela fica privada de algumas ações, até por conta do uniforme que ele tem, né? Da postura que ele tem. Muitas das vezes ele sai do seu local, ou do quartel, ou sai de um batalhão, ou sai de um agrupamento que ele está, vai até a sua casa para trocar de uniforme, para voltar, para ter a sua vida comum como as outras pessoas. E eu quero dar uns parabéns aqui ao sempre Coronel Telhada, e que já foi vereador, deputado, e que ele teve a oportunidade, senhores vereadores, de apresentar uma lei na Assembleia Legislativa, em 2019, que reconhece o trabalho dos veteranos, colocando também, não só no calendário municipal da cidade de São Paulo, mas também colocando o reconhecimento no estado de São Paulo. Eu via que o vereador Guilherme, foi ali atrás, e alguns reconheceu o vereador Guilherme já pelo nome, porque a nossa convivência é diária com essas pessoas, ou numa solenidade, ou num evento do hasteamento da bandeira, ou num 7 de setembro, ou numa ação humanitária que nós precisamos fazer, ou numa ação que nós precisamos socorrer uma cidade aqui próxima. Lá está os veteranos por conta do seu preparo. Quando eu falo os veteranos, porque muitos militares eles estão preparados para uma ação dentro do quartel, mas os veteranos que deixaram essa corporação não deixou o uniforme, não deixou a sua pele, e ele continua prestando um bom serviço à sociedade. Eu quero aqui, em nome da Câmara Municipal, reconhecer o trabalho de vocês, reconhecer o serviço prestado de vocês, saber que vocês sempre combatem o bom combate, mas também traz para as pessoas o reconhecimento do que é servir às forças de segurança. E quando eu falo as forças de segurança, vereadora Lúcia, é o Exército, é a polícia, é a nossa GCM. Hoje nós temos uma associação de veteranos da GCM. Hoje nós temos uma associação de veteranos da Polícia Militar, do Exército. Então, os veteranos são isso, são aqueles que em algum momento deixaram já a sua farda, mas que estão ainda fazendo uma ação humanitária. A vereadora Lúcia queria uma parte. Uma parte, vereadora. Encostei aqui no deputado El, estou sentindo que ele está com um pouquinho de febre. Está mesmo. Tá? Tá. Vereador, quero parabenizar você, né? Quando você fala de veterano, aqui a gente vê a representação, então vocês estão de parabéns. Inclusive, eu quero aqui saudar o meu esposo, né, Major, eu ia falar capitão, né, subiu mais um pouquinho, Major, quero saudar ele, porque, na realidade, eu vejo o exemplo, né, vou falar exatamente aqui do Exército, como a gente está vendo que está bem representado aqui, quero falar do Exército, porque, assim, num governo do Exército não tem jeitinho. Josias aqui acabou de falar uma situação que o militar ele não vai ali fardado para fazer uma compra, né? Ele não sai da sua caixinha. É um exemplo. E eu tenho um grande orgulho. Eu tenho um grande orgulho, eu digo até pelo meu esposo, porque ele sempre foi uma pessoa muito correta. Muito correta. Inclusive, quando a gente fala algumas situações de política, ele não gosta nem de misturar. Ele não gosta nem de estar presente com o que está errado. Então, eu quero parabenizar vocês, dizer que vocês, além de ser um grande orgulho para nós, para os nossos filhos, Josias, isso é muito importante para nós. Inclusive, amanhã vai começar um polo no Exército para que as crianças das nossas escolas possam conhecer, possam frequentar. Então, gente, parabenizar vocês, que esse exemplo
já venha de casa, que já possa os nossos filhos, inclusive a minha filha, quando ela tinha 14 anos, ela falou assim, mamãe, eu quero servir ao Exército. Mas por quê? Pelo exemplo, realmente, sim, pelo exemplo que nós temos em casa. Então, parabéns a vocês, que vocês possam continuar, porque, na realidade, esta vereadora, e tenho certeza, eu falo aqui em nome dos 21 vereadores, tem esse grande orgulho também. Então, Josias, parabéns por essa lei, por o que você está fazendo. E você é um cara, assim, realmente muito atuante, né, muito atuante, e vem fazendo esse desenvolvimento para a nossa cidade. E você nunca esquece nem a guarda, nem o Exército, nem a polícia. Então, assim, sempre está ali falando e trabalhando para a nossa cidade cada vez mais avançar. Parabéns, meu amigo. Eu que agradeço, vereadora Lúcia, e eu fiz questão que Vossa Excelência tivesse a parte, porque eu sei o respeito que tem pelo Exército, e quando eu falo pelo Exército, pelas forças de segurança. Até porque você tem um exemplo dentro de casa de um homem que dedicou a sua vida ao serviço militar. E olha que interessante, eles têm a oportunidade, vereador Cherian, de ele deixar o serviço militar e receber uma promoção pelo bom serviço. Então ele saiu como capitão, foi promovido a major, assim que foi fazer parte do quadro de veteranos. Então significa que ao ir para o veterano, não está dizendo tchau, está dizendo, olha, você foi promovido, você é reconhecido o seu serviço prestado pelas forças de segurança. Eu quero aqui, para encerrar, vereador Delbio, e agradecer, vereador, porque eu sei que os veteranos também têm um respeito muito grande por Vossa Excelência, e toda vez que nós estamos ali no 4º BIMEC, dos nomes que a gente escuta bastante é o de Vossa Excelência. Até, vereadora Lúcia, nós tivemos no 4º BIMEC, a vereadora Stephanie teve um vídeo contando um pouco de como iniciou o Regimento Raposo Tavares. E a ideia é que esse grupo de veteranos auxilie mesmo as escolas para que possa ir para dentro do quartel e conhecer. Até porque se a associação tomar conta disso, eles já estão com um lado um pouco do civil e um pouco do militar e consegue conduzir isso muito bem. Então, para encerrar, quero dar os parabéns aqui à Agroban, à Servart, à Sevex e também à nossa Associação dos Veteranos dos GCM do Estado de São Paulo. Eram essas minhas palavras. Uma parte, vereador Delbio. Uma parte, não, vereador Josias. Parabenizar a Vossa Excelência por esse brilhante projeto, não, vereador. Importantíssimo, né? A gente fica muito feliz em ver, reconhecendo aí, através desse seu brilhante projeto que institui aí o Dia do Veterano Militar das Forças Armadas e Forças Auxiliares, reconhecer, né, o trabalho desses nossos jovens guerreiros, né, desses jovens que deram a vida, fizeram por esse país, deram muita dedicação, enfim, e que fazem até hoje um trabalho maravilhoso. Né? Então é sempre digno de muito respeito, muito carinho. Vossa Excelência falou quando a gente vai lá no Exército, né, visitá-la, na minha época era GECAM ainda, né? GECAM 90, depois 4º BIB, enfim, foi mudando, mas a história está viva ali. Nós tivemos lá na abertura como chama? Da pedra, né? Isso. Da cápsula, desculpa, na abertura da cápsula, enfim, agora todos nós vamos estar juntos na abertura da próxima, né? Que é daqui 100... Pois daqui 100 anos deu a nova abertura da cápsula. E é sempre importante, isso conta história da cidade, história do Brasil, né, Toniolo? E é sempre muito importante a gente valorizar cada um de vocês. E o parabéns a vocês também, que fazem parte dessa história, que sempre representam muito bem a nossa cidade, a nossa nação, enfim. A gente sabe da dedicação de vocês. E veteranos é só um nome, né? Mas aí tem muita força, muita lenha ainda para queimar, muita coisa boa para fazer para a nossa cidade e ensinar muito a nossa juventude de hoje, passar para os jovens, para aqueles que não conhecem, né, vereador, como é o tratamento. Eu tive a oportunidade de estudar num colégio em Quitaúna. Cadê o vereador Gabriel de Saúde? Pode falar isso, né? Estudei lá no colégio em Quitaúna, no Pio 10, e a gente tinha
oportunidades, ao vereador Gabriel, de ir lá com as irmãs visitar o Exército, aprender um pouco da história, né? E naquela época a gente era pequenininho, ficava louco, andava no caminhão do Exército, andava lá nos tanques, enfim, vai criando uma identificação e identidade e um respeito pela instituição desde pequeno. Então, é sempre importante, a gente, mesmo quando estava lá no pré-primeiro ano, já batia a continência lá, já sabia respeitar, então era sempre importante. Eu sempre tive um bom relacionamento com o Exército. Quando fui presidente dessa casa, no vereador Josias, tive a oportunidade de fazer o Dia do Soldado no Teatro Municipal, um evento que envolveu todo o Exército. Estava lá, né, Paulo Bim? Toniolo estava lá também, um evento maravilhoso. Veio aqui o comandante-geral do Exército de São Paulo, que depois foi promovido lá, foi para Brasília, enfim, do Ministério das Forças Armadas. Então, é sempre um respeito muito grande. Na época era Coronel Araújo, Coronel Manjavac, Coronel Passos, gente da antiga já, né? Mas que, enfim, fizeram um grande trabalho na nossa cidade. Parabéns, novo vereador Josias. Eu agradeço, vereador Delbio, e a Vossa Excelência por trazer essa lembrança de homens que dedicaram muito. Para encerrar, essa data ela vai ser comemorada no dia 11 de novembro. Essa data ela não foi escolhida por mim, porque eu entendo que dia 11 é a melhor data. No estado de São Paulo, ela também não foi escolhida porque achávamos que dia 11 seria a melhor data. Ela comemora o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, o fato dela comemorar no dia 11 de novembro o fim da guerra, foi aí que instituiu o Dia dos Veteranos, e aí, através de uma ação que foi feita nos Estados Unidos, isso foi copiada em todos, vamos dizer, quase em todos os países, especialmente aqui no Brasil, para que a gente possa comemorar isso. Que Deus continue abençoando, sabendo que a Câmara Municipal, reconhecendo, há uma legalidade para que a gente possa comemorar essa data na cidade de Osasco, sabendo que a Câmara Municipal teve esse carinho de apresentar. No momento que a gente apresenta, e aqui para os colegas que visitam hoje da associação, não é mais minha essa lei é de todos os vereadores, essa lei é da cidade de Osasco. Uma parte, não, vereador. Uma parte, vereador. Só para complementar e parabenizar Vossa Excelência pelo incrível projeto de lei, muito importante, mas também cumprimentar os veteranos em nome do veterano Dias, que eu tenho um grande carinho e respeito. Também dizer que eu tive uma passagem importante pelo Exército, passei pela PE, sei o quanto é importante ter o reconhecimento aos veteranos, e tenho certeza que todos ali, mas vai levar para todo o grupo essa importante reconhecimento e esse projeto de lei que será na nossa cidade. Então é veterano também, né? Veterano também, né? Então já pode incluir ele na associação lá. Uma vez PE, sempre PE. Pode incluir ele também nessa associação. Era isso, senhores vereadores, agradeço, peço voto favorável daqueles que estão no plenário para que essa data seja reconhecida pela nossa cidade.